Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular mais uma lição da Escola Sabatina. Antes eu quero fazer aqui algumas divulgações, só para lembrar você de que já comecei aqui no meu canal a série Grande Conflito. O primeiro vídeo já está à disposição, você pode assisti-lo aqui no meu canal. Aproveite e já se inscreve também no canal, acione o sininho para receber aí as notificações de novos vídeos, curta, compartilhe, se você gostar desses conteúdos, tá bem? E a série Grande Conflito vai avançando aí, nós vamos fazer, pelo menos esse é o plano, um vídeo por semana, um vídeo de cada capítulo do livro Grande Conflito. Esse aqui já é a edição do livro missionário, nós vamos distribuir aos milhões ano que vem e em 2024, e a minha colaboração, eu penso assim, vai ser estimular você a estudar o livro que você vai distribuir. Se você não leu ainda, ou se já leu, quem sabe agora reler, estudando toda semana um capítulo, fica aqui meu convite. Aqui no meu canal teremos então esse vídeo aí. Se você perder algum, é só ir à playlist série O Grande Conflito e você vai encontrar os vídeos que eu vou gravando aí toda semana. O primeiro já está à disposição ali, já está disponível e você pode conferir. Lição dos jovens, neste trimestre está estudando o assunto do sábado, uma lição muito boa, um assunto aí analisado em profundidade. No site da Contexto, você também encontra materiais complementares. Eu escrevi ontem mesmo um comentário, a tirinha dessa semana aqui, ok? O assunto é bem legal, é sobre o sábado e o meio ambiente. Sábado, o aspecto social e ecológico do sábado. Um assunto muito importante, especialmente para esses dias, os nossos dias, em que há pessoas fazendo muita confusão com respeito a esse assunto, alguns achando que podem abraçar teologias estranhas para defender a causa ambiental, como a ecoteologia, o panteísmo, o panenteísmo, que mais se aproximam do neopaganismo do que da Bíblia. Não precisamos. Tudo que nós precisamos para defender as chamadas causas sociais e o meio ambiente, nós encontramos aqui, na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, sem correr o perigo de flertar com ideologias e teologias estranhas que mais se aproximam do paganismo do que da Bíblia, ok? Então vá lá, contextobiblico.com.br, contexto com M, você já sabe, né, que é o nome da lição dos jovens, o novo nome da lição dos jovens, contextobiblico.com.br, e você encontra ali materiais adicionais para o seu estudo, textos, podcasts e por aí vai. Já quero também anunciar aqui para você a próxima lição dos jovens, olha aí, o tema será imortalidade, e vai ser o mesmo tema da lição de adultos. Então nós teremos aí 3 meses para nos aprofundarmos em outra doutrina muito importante. Neste trimestre, na lição dos jovens, o sábado. No próximo, então, a questão da morte, ou a imortalidade, quando, como e por quê. Vale a pena você ter lição, viu? Assine a sua lição, providencie, para que no próximo trimestre você não fique sem o seu maná, o alimento para cada dia, ok? E a lição de adultos deste trimestre trata do tema provados pelo fogo, sofrimento, como enfrentar isso e como ver a mão de Deus nos moldando, como traz aqui, né, a ilustração do cadinho ou do crisol, para moldar, para nos aperfeiçoar e nos tirar as impurezas da vida, né? Esse é o crisol. Deus não causa sofrimento, mas ele usa essas situações e circunstâncias para aprimorar o nosso caráter. A lição dessa semana, que é a 9, uma vida de louvor. O verso principal, que é Filipenses 4:4, diz: alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Como pode um apóstolo que vivia sendo perseguido, preso, muitas vezes ele foi agredido, apanhou, e ele diz, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Uma vida de louvor. Será que é possível louvar a Deus no sofrimento? É possível louvar a Deus preso numa cadeia úmida, escura, ali com os pés acorrentados e com as costas cheias de feridas dos açoites? Nós veremos mais adiante que foi exatamente nessas circunstâncias que Paulo e um amigo dele louvaram a Deus. Sim, nós temos motivos para louvar a Deus, e inclusive quando louvamos a Deus, nós podemos até superar
enfrentar melhor as situações difíceis que nos rodeiam. Domingo, fundamento para o louvor, e o texto é justamente Filipenses 4, 4 a 7, e eu quero ler com você. Se você tem a sua Bíblia aí, quero convidá-la a ler comigo. Filipenses capítulo 4, vamos ler aqui os versos 4 a 7. Diz assim o texto inspirado: Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo entendimento, porque de fato é difícil entender como alguém consegue louvar a Deus em circunstâncias tão difíceis. Nós sabemos da história dos mártires que, quando eram mortos ou queimados em praça pública, muitos deles morriam cantando, louvando a Deus. Como isso é possível? É o tipo de coisa que realmente excede todo entendimento. É uma pessoa que está em tão íntima comunhão com Deus que, mesmo vendo o mundo desabar ao seu redor, ela sente paz, ela tem a certeza de que Deus cuida da vida dela e de que tudo ficará bem, finalmente. Então, esse texto fala disso, né? Excede todo entendimento, porque realmente é algo que vem de Deus. Vou ler alguns trechinhos aqui da lição de domingo. O grande escritor russo Fyodor Dostoiévski havia sido condenado à morte, mas a sentença foi substituída no último momento. Ao falar sobre a sua experiência na prisão, escreveu: creia até o fim, ainda que todos se desviem e você seja o único fiel. Leve sua oferta mesmo assim e louve a Deus em sua solidão. Não é o que Paulo fez? E o que ele mesmo aqui fez, né? Dostoiévski é autor de vários livros fantásticos, né? Mais um trecho aqui. Paulo nos chamou a louvar a Deus sempre, embora muitas vezes fazer isso possa parecer pouco natural para nós, ou até mesmo irracional. Mas, como veremos, é precisamente por isso que somos chamados a nos alegrar. Em outras palavras, louvar é um ato de fé. Assim, como a fé não se fundamenta em nossas circunstâncias, mas na verdade sobre Deus, o louvor é algo que fazemos não porque nos sintamos bem, mas por causa da verdade de quem Deus é e das promessas feitas a nós. Surpreendentemente, é esse tipo de fé que molda nossos pensamentos, sentimentos e circunstâncias. Repito, não importa aquilo que esteja acontecendo ao redor, o que importa é que está aqui dentro, né? Na nossa mente, no nosso coração, a certeza de que Deus cuida e de que nós podemos louvá-lo porque Ele nunca nos esquece. Segunda-feira, derrubando muralhas pela oração. E aqui nós vemos então que Deus encurralou os israelitas, depois de terem vagado por 40 anos no deserto. O Senhor não conduziu seu povo às pastagens livres e pacíficas. Deus o conduziu a uma das cidades mais fortificadas de toda a região. Em seguida, eles tiveram que caminhar ao redor de Jericó em silêncio por 6 dias. No sétimo, Deus lhes disse que gritassem. E esse grito, junto com as trombetas, teria a vitória. Isso está em Josué capítulo 5, vai até o 6, verso 20, né? E ali nós podemos aprender que Deus ensinou ao seu povo profunda lição de confiança irrestrita e paciência. Primeiro, confiança. Por quê? Porque ninguém vence a guerra no grito, não é verdade? Como você pode vencer uma batalha ou derrotar uma cidade murada, fortificada, gritando, caminhando ou com tochas, enfim, né, como já aconteceu também em outras circunstâncias na Bíblia, como eles podiam vencer a cidade desse jeito? Eles tinham que confiar na palavra de Deus. Se Deus disse que é para fazer desse jeito, é para fazer desse jeito. Não mudou, Deus não mudou. Ele pede hoje também que nós façamos uma série de coisas, nos orienta em sua palavra, e não espera que nós adaptemos, moldemos, modifiquemos, atualizemos. Ele espera que nós sejamos fiéis, porque Ele é o Criador. Ele sabe por que Ele pediu isso na sua palavra. E ali nós vemos os judeus fazendo aquilo que Deus mandou. E tendo também que desenvolver a paciência, porque não foi no primeiro giro em volta da cidade
eles tiveram que rodeá-la mais de um dia, não é? E no sétimo, então, Deus realizou a sua obra. Isso me faz pensar também em Naamã, quando recebe a ordem de mergulhar 7 vezes no rio. Ele poderia pensar, mas não basta uma vez só? Por que tem que ser nesse rio? Veja que Deus, ele testa a nossa fé, a nossa paciência. Ele pede que façamos alguma coisa, ele nos orienta, nos manda, e nós então, se temos fé e confiança nele, fazemos, como ele mandou. Muitas vezes nem temos uma razão lógica para fazer aquilo, mas se é a palavra de Deus, nós obedecemos. E aí os judeus fizeram isso, e a cidade fortificada foi derrubada. Diz aqui a lição ainda que, citando o Salmo 66, 1 e 2, aclamem a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Esse grito foi um louvor. A lição então aqui sugere que aquele grito que eles deram foi um louvor a Deus. Depois de 6 dias olhando para as enormes muralhas, eles devem ter concluído que não tinham chance de derrubá-las sozinhos. Isso é fé em ação. Deus mandou, nós faremos. Louvaremos. Vida de louvor, terça-feira. Não deve ser um ato específico, mas um estilo de vida, o louvor. E o Salmo 145 fala disso, né? Vamos lê-lo? Salmo 145. Abra sua Bíblia aí comigo para a gente ler junto. Diz assim, eu vou ler apenas aqui alguns versos, né? Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade, nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos, e eu anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Dá vontade de ler todo o salmo aqui, né? Eu vou deixar então que você leia em casa aí os versos seguintes, mas uma coisa interessante que eu vi, que acabou de acontecer aqui agora, né? Eu guardei nessa Bíblia aqui, que se tornou muito especial para mim, porque foi com ela que eu ungi meu pai antes de ele falecer, foi com ela que recentemente eu estive de novo lá em Gaspar Alto, a primeira igreja adventista no Brasil. Aliás, quero convidar você para esta sexta-feira, amanhã à noite, terei aqui no meu canal uma live com a minha irmã Michela Borges Nunes, que foi quem idealizou e levou avante aí a primeira expedição na Trilha dos Pioneiros. Foi um sucesso, foi uma bênção. E eu vou conversar um pouco com ela amanhã à noite no meu canal aqui, às 20 horas, sobre como foi que surgiu essa ideia, como foi a execução dela e que bênçãos vieram desse projeto, né? Então não perca aí a live aqui no meu canal, amanhã, 20 horas. Um sonho realizado. Bem, como eu dizia, né, com essa Bíblia aqui, então, eu ungi meu pai, com essa Bíblia aqui eu fiz várias mensagens espirituais ali na Trilha dos Pioneiros e outras coisas mais também que tornam essa Bíblia muito significativa. E eu encontrei aqui agora, estava bem nesse salmo aqui, o Salmo 145, né, o esboço do sermão que eu fiz por ocasião do falecimento do meu pai. Foi a cerimônia fúnebre lá, quando nós sepultamos o meu pai, 2 anos atrás quase, vítima de Covid. E aqui nesse papel, por que eu fiz questão de colocar aqui o esboço do meu sermão? Veja só, né? Documentos para reconhecimento da declaração de óbito. Foi esse papelzinho que eu recebi no hospital para então depois ir atrás dos documentos e providenciar o sepultamento do meu pai. E aqui eu fiz questão de escrever o esboço do sermão. E aqui está, né, um salmo que fala do louvor a Deus, mesmo em circunstâncias tão tristes. E eu louvei a Deus. Na época eu até gravei um vídeo aqui, contei para vocês. Eu louvei a Deus porque Deus nos deu 74 anos de companhia, né, com o nosso pai, com meu pai, e nos deu também o privilégio de saber, por evidências que ele nos apresentou, que meu pai morreu finalmente convertido, aceitando a Deus, a salvação em Jesus Cristo, ele que relutou por tantos anos. Então, mesmo com a morte do meu pai, eu tenho motivos para louvar a Deus, porque ele se mostrou presente em nossa vida nesse momento tão difícil, de perda, de saudade.
E ali está. Eu não lembrava que eu tinha colocado esse papelzinho aqui, bem aqui no Salmo 145, que é um salmo que nos convida a louvar a Deus porque Ele é bom o tempo todo, mesmo quando coisas ruins acontecem em nossa vida. Na lição de quarta-feira, ela fala sobre testemunho que convence, né? E é justamente a lição que narra aqui a prisão de Paulo e Silas, né? Depois do terremoto e depois de descobrir que nem Paulo, nem Silas, nem nenhum dos outros prisioneiros havia escapado, o carcereiro trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Se Paulo e Silas tivessem ficado na cadeia ali reclamando, murmurando, praguejando, será que esse terremoto, mais do que um terremoto, essa transformação de vidas, teria acontecido? Claro que não. O que aconteceu aqui foi um milagre da conversão, porque Paulo e Silas, mesmo presos, como eu disse no começo, amarrados ali a correntes, sofrendo dores pelo espancamento, estavam louvando a Deus, cantando louvores a Deus. E por causa desse testemunho, não só o carcereiro, mas com certeza mais pessoas também aqui foram salvas por Jesus. Uma vida de louvor toca outras vidas. Quando nós somos gratos a Deus, somos fiéis mesmo em meio às provações, essa influência, esse testemunho, com certeza vai tocar também a vida de muitas pessoas. Não sabemos o que aconteceu ao carcereiro e sua família depois, mas você pode imaginá-los lendo as palavras que Paulo escreveu mais tarde, de outra prisão em Roma. Quando Paulo escreveu: vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que eu continuo a ter. Se leram essas palavras e refletiram sobre como o sofrimento de Paulo lhes trouxe alegria, certamente isso deve ter levado música ao coração deles e um novo desafio para permanecerem fiéis, não importando o que lhes custasse. E que privilégio vai ser o de Paulo e de outros cristãos, e o nosso também, se permanecermos firmes até o fim, na eternidade, termos contato com tantas histórias e vidas que foram tocadas pelo nosso louvor, pela nossa experiência. Terá valido a pena todo o sofrimento, toda a luta, se isso de alguma forma contribuiu para a salvação de pessoas. E quinta-feira, a arma que vence, né? E aí o texto é 2 Crônicas 20, 1 a 30. Se você visse uma grande multidão se aproximando, qual seria a sua reação instintiva? O que aprendemos com a resposta de Josafá em 2 Crônicas 20, 3 a 12, sobre como lidar com uma oposição esmagadora? O texto aqui diz assim, que no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Segundo a passagem, Deus interveio no momento em que os israelitas exerceram fé na sua promessa, quando começaram a louvá-lo pelo esplendor da sua santidade, segundo Crônicas 20, verso 21. Achei interessante isso aqui, né? O que esse texto nos ensina sobre como lidar com a oposição esmagadora? Confiar em Deus, pedir que Deus seja o juiz, que Deus intervenha, entregar o caso a Deus. Foi o caso ali também de Josafá e seus, né? Não importa a multidão que venha contra você, não importa o que você esteja enfrentando, se preso numa cadeia injustamente por causa do evangelho, se sendo criticado ou caluniado por sua fidelidade a Deus, confie no Senhor. Louve a Deus porque você também tem motivos para louvá-lo, especialmente porque você conhece essa grande esperança e você tem a certeza de que um dia você viverá num mundo de justiça, de paz, de vida eterna. Confiemos em Deus, louvemos ao nosso Senhor nos bons e nos maus momentos, e que o nosso louvor seja um testemunho tão forte a ponto de tocar vidas, corações e converter pessoas também. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa lição, mais uma lição que estudamos, que nos aproxima da Tua palavra, que nos ajuda a entender a importância de uma vida de louvor. Que a nossa vida seja realmente um louvor ao Teu nome, e que a nossa conduta, que as nossas palavras, nossas atitudes possam aproximar outras pessoas de Ti, Senhor. Ajuda-nos a enfrentar as lutas da vida com um cântico no coração e nos lábios. Nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.